uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. A grande contribuição que o Espiritismo oferece para a humanidade é ter apresentado uma síntese cultural incomparável. Nós sabemos as contribuições que a medicina, que a astronomia, que a química e qualquer outra área, qualquer outro ramo do conhecimento humano pode oferecer para a sociedade, justamente porque nós entendemos qual o papel dessas diferentes atividades, dessas diferentes ciências, dessas diferentes iniciativas do conhecimento humano. O Espiritismo, nesse aspecto, se encaixa perfeitamente em qualquer outro ramo do conhecimento humano, atua como qualquer ramo do conhecimento humano. Allan Kardec, estruturando o pensamento espírita, pôde juntar esse conhecimento que fora necessariamente fragmentado para que a humanidade pudesse avançar em função de uma teologia dominante que impedia o homem de poder fazer voos filosóficos no âmbito da pesquisa, da ciência, ficava amordaçado, por assim dizer, por uma visão religiosa tacanha, ditatorial. Essa ruptura ensejou que a humanidade pudesse avançar. Eu queria mostrar essas afirmativas de Kardec, que estão aqui na Gênese. Ele diz o seguinte, no item 14, no capítulo 1. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Ele diz em seguida, no item 16, que a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. E se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. A proposta espírita vem justamente fazer o quê? Começa, Livro dos Espíritos, lá no frontispício, filosofia espiritualista. Questionamento filosófico da realidade espiritual é um negócio totalmente diferente. Uma proposta inusitada. E a proposta de questionar a realidade, tá? Usando o quê? A lógica. Então, pensa bem, tem lógica a existência espiritual? Tem. Então, é uma hipótese que a gente pode trabalhar? Sim. Mas se falhar, é para você abandonar. E tem bases científicas, que são um fenômeno. Não é só para você aceitar, você tem que testar. Lembra a proposta de Kardec? No livro dos médiuns, Espiritismo Experimental, testa. Tem um capítulo das fraudes e mistificações. Como você testar o fenômeno para ver se é autêntico, se não é, quais as perguntas você tem que fazer. E propõe que o espírita não acredite em nada. Tá? Não é porque diz que é um espírito que você tem que acreditar. Pelo contrário, quanto mais você duvidar, maior probabilidade de você acertar. Então, o que isso está passando para a gente? O que Kardec está querendo dizer? Que, ao ter contato com os fenômenos espíritas, as mesas girantes e depois o contato com os vários tipos de fenômenos mediúnicos, Kardec buscou aplicar, desenvolver métodos, maneiras de se
justificar, de se verificar aquela informação toda nova a respeito da existência da alma, da sobrevivência da alma, da comunicação com os espíritos. Se o espiritismo tivesse surgido muitos séculos antes, talvez ele teria sido abortado porque a gente não teria esse critério de definição de conhecimento para poder entender, para poder valorizar o esforço do Kardec na codificação espírita. Então, segundo o espiritismo, o que nós somos? Somos espíritos encarnados. Ali entre parênteses, 134, a questão que afirma isso, no Livro dos Espíritos. Mas o que é um espírito? Espíritos são seres inteligentes da criação. Somos criados por Deus e somos inteligentes. O que mais? O espírito, então, é criado por Deus, simples e ignorante. Todos nós temos, então, o mesmo começo, ninguém teve privilégio nenhum. Temos todos iguais aptidões para o bem e para o mal, temos livre-arbítrio e somos imortais. Uma vez criados, a gente não morre mais a nossa alma, só o corpo morre, a alma não. Essa acho que foi a grande contribuição, porque desmistificar, né, a história da vida após a vida foi a grande contribuição, e fazer isso através da razão, ou seja, de uma maneira, eu diria, entre aspas, científica. Então hoje, a gente, através dessa visão espírita, a gente acredita que a morte existe, não porque eu tenho fé dogmática, mas eu acredito que eu vou morrer e vou continuar vivendo porque existe uma série de demonstrações. Não é só mais o meu coração que diz, olha, a vida espiritual, a reencarnação, a pluralidade das existências e Deus existe. Mas é a minha mente racional que também se associa ao coração, e essa eu acho que foi a grande contribuição do Espiritismo para nos dar força a nos associarmos ao amor e a cada dia buscar nos transformar, crescer e melhorar os nossos erros e encará-los como aprendizado e crescimento. Kardec destaca o propósito do Espiritismo, que é a regeneração da humanidade através do progresso moral de cada um de nós. A proposta do Espiritismo é, a gente, ao aprendermos o Espiritismo e vivenciá-lo no dia a dia, a gente progrida individualmente no sentido moral e a gente, estando um pouco melhor, a gente contribua para o nosso mundo ficar um mundo melhor. Uma vez que a filosofia maior da doutrina, o princípio maior é a reforma interior, em qualquer época da humanidade, onde o ser humano se volte para a sua reforma interior em benefício de servir aqueles que lhe cercam, aí está a doutrina espírita. Portanto, é uma doutrina que, mesmo tendo sido codificada por Kardec há 156 anos, ela continua atuante desde o princípio, se você analisar e observar os seus postulados principais de reforma interior, lei de causa e efeito, reencarnação, imortalidade da alma, Deus como causa suprema e primeira de todas as coisas, você vai observar que tudo isso já existia. Kardec apenas organizou e codificou para agora como terceira revelação a partir do século XIX. Mas os seus postulados, os seus princípios já existiam em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec introduziu no Livro dos Espíritos um capítulo que é da lei de sociedade. E esse capítulo é justamente para demonstrar a proposta espírita para a reforma social do nosso planeta. E a reforma social do planeta passa pela verificação do que é mais necessário. E o que é mais necessário é combatermos o materialismo e combatermos o egoísmo do homem. Ele vem exatamente dizer assim, olha, use dos bens da terra apenas para o seu progresso. Use dos bens da terra apenas para a sua elevação. Distribua o seu amor, cresça, né, com tudo. E uma coisa interessante também é assim, estamos em momentos de dor, naturalmente, para o processo de mudanças. E ele vem não apenas abrandar nossas dores, mas esclarecer. Nós começamos então a entender o porquê sofremos, o porquê estamos em determinado estágio também de evolução. E isso nos torna mais fortes e querendo realmente vencer a nós mesmos. Mas mais ainda, eles nos convocam à responsabilidade pelos nossos atos. Bom, a vida continua. Se a vida continua, eu tenho que
observar aquilo, a minha vida tem um significado, né? Eu existo por um motivo, então se esse significado existe, eu vou olhar para a minha vida de forma mais, meio que seguindo o conselho de Jesus, olha, ama a Deus, ama o próximo, ama a ti mesmo, porque nada termina. Garantem os espíritos que nós somos quase sempre os artífices da nossa própria felicidade. Não depende dos outros. Que a prática da lei de Deus, poupa-nos de muitos males e nos leva a alcançar uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira. Então, é possível ser feliz ainda encarnado? É possível, desde que a gente observe a prática da lei de Deus. Não queira mais do que a vida de fato pode nos oferecido. Para os bons, a felicidade de conhecerem todas as coisas, não experimentam necessidades da vida material, não têm o apego às coisas materiais. O amor que os une é fonte de suprema felicidade, felicidade de fazer o bem e outras coisas que a gente nem imagina, porque a gente não está lá ainda, né? Nossa meta é chegar lá. Para os maus, invejam o que lhes faltam para serem felizes, raiva, ciúme, ansiedade indefinível, desejam os gozos, os prazeres, mas não nos podem satisfazer, e isso os tortura bastante. Isso é fonte de sofrimento. Nós precisamos vivenciar esses pontos. São pontos importantes para a mudança do nosso planeta. Eu penso até que será um motivo de uma grande revolução cultural quando nós tivermos a capacidade de entender e vivenciar cada um desses itens que Allan Kardec traduziu a partir do Livro dos Espíritos, passando para um capítulo especial do livro chamado A Gênese, e que nós sugerimos a todos que leiam para entenderem o que realmente de proposta o Espiritismo faz para essa grande revolução cultural e social. O Espiritismo, por sua vez, mostrando embasadamente e racionalmente a existência da vida espiritual, ele nos dá força racional para dizer para que eu vou deixar para ser feliz, para ter uma vida tranquila, para me esforçar para melhorar amanhã e vou viver numa tribulação se eu posso fazer hoje. Só depende de mim. O futuro, para que a gente vai ser um futurista no sentido de esperar o amanhã para depois? Até podemos nos acomodar e esperar o amanhã. Mas se o desejo de todos nós, sem exceção, se a gente perguntar a qualquer indivíduo se ele quer ser feliz, todos o desejam. Cada um da sua forma, todos nós aqui encarnados ou desencarnados desejamos ser felizes. Então o Espiritismo diz, olha, tu pode começar a ser feliz agora, não precisa esperar para amanhã. Então essa é a grande chamada do Espiritismo, vamos ser felizes agora. A vida social é a grande oportunidade de desenvolvimento interior de cada um de nós, aproveitando a oportunidade da experiência para mudarmos aquilo que somos. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa inveja só podem ser enfrentados nessa convivência com o outro. Aprendamos a conviver para crescer e progredir melhor. Esta é a proposta espírita, viver na sociedade para mudar-se em primeiro lugar, contribuindo depois para que a sociedade possa mudar também. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo.